Olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando mais um Além do Cast para você. Ao meu lado, como sempre, este belo rapaz, esse belo galã, Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Tudo certinho, graças a Deus. E você, como é que você Tudo tá? bem, eu tô ótimo. Maravilha, né? Como sempre. Feliz. Isso aí, feliz, é claro. 15º episódio. Exatamente, tem que estar feliz, né, Camilo? Pô, um projeto sensacional, levando conteúdo interessante, bom. Fantástico. É uma aula, nunca deixará de ser uma aula para nós, né? E para todo mundo que acompanha. Exatamente. Então, para essa galera já... Você sabe que tem que dar aquela cutucada na galera. Então, Sim. por favor, você que chegou agora, já larga o dedão aí na sua curtida, se você está vendo pelo YouTube. Né? Então, se inscreva no canal. Aquela recadinho sempre. Se inscreva, deixe seu comentário, ative as notificações, compartilhe o vídeo aí no grupo dos amigos, da família. Enfim, chama um periquito, papagaio, cachorro para assistir com você, porque vale muito a pena. E se você estiver nos ouvindo aí pelo Spotify, nos classifique também com 5 estrelinhas, que é o que interessa, né? São as nossas esferas aqui da avaliações e para nós é o nosso combustível, até mesmo para as outras pessoas também terem noção e ciência do nosso podcast, tá bom? Então, dado aqui os recados iniciais, vamos para a convidada de hoje? Vamos lá, prazer. Hoje é incrível, né, Camilo? Essa você gosta, né? Porque a tua família... Exatamente, meu pai é professor, então para mim é um assunto muito importante, muito bacana. Eu acho que é bacana a gente sempre trazer esses assuntos aqui. E hoje com uma pessoa incrível, nota nem 10, é 1000, viu, Camilo? 1000, Que aumentamos aqui o sarrafo, né? Exatamente. Então traz pra gente um resumo, um perfil de quem estará com nós aqui hoje. Vamos lá, um prazer. Ela é diretora pedagógica no Colégio Santa Cruz, em São Paulo. Ela é formada em pedagogia pela PUC. Sim. Tá? Tem especialização em educação pela Université René Descartes de Paris. Olha só. Ela participou da produção e implementação do programa de formação de professores alfabetizadores no MEC. Participou também das filmagens do programa Letra Viva. Tá? Foi assessora em instituições públicas e privadas e é formadora de professores. Que legal, sensacional. Sensacional. Muito bom. Então, para conversar com a gente hoje aqui no Além do Cast, vamos receber Débora Vaz. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada pelo convite e espero que a gente tenha uma boa conversa. Não tenho dúvidas que será. Né? E para a gente começar, aqui no programa eu sempre gosto de trazer uma pergunta inicial aqui que, de certa forma, nos cativa bastante, que é como a educação entrou na sua vida ou como você entrou nessa área? É algo que você sempre quis ou algo que a vida foi te entregando, dando de presente, né? Eu gosto muito de contar sobre isso, porque é claro que na minha geração, toda menina, já vem aí uma questão inicial de gênero, era muito comum, quando criança, dizer que ia ser professora. Né? Começava brincando de escolinha e ia definindo ali um começo de escolha. Mas, na verdade, eu não escolhi ser professora, eu escolhi depois. Mas, inicialmente, quem escolheu foi uma tia minha, irmã da minha mãe, que sempre ela, sim, sonhou em ser professora, mas em função das complexidades da vida... migrantes mineiros em São Paulo, chegando com bastante dificuldade ainda no final da infância. E eu acho que ela começou a sonhar para a gente. Então, quando ela soube que as inscrições, as matrículas para o Colégio Caetano de Campos, que ainda era reconhecido como a grande formação de professoras normalistas de São Paulo, estava com as inscrições abertas, ela me matriculou. Né? Ela avisou ali a minha família, encontrou os lugares, me matriculou. Vejam, eu morava ali nos muros do Horto Florestal, na Zona Norte, e o Caetano de Campos já estava na aclimação. Ele tinha saído da Praça da República, do seu prédio histórico, e estava na aclimação. Então, era também uma primeira saída do bairro, porque eu falo que a Zona Norte ali, Mandaki, Horto Florestal, Tremembé, é um interior de São Paulo. Por acaso faz parte do município de São Paulo, mas é uma viagem ao interior. Então, também era uma saída até Santana, de Santana até a Praça da Sé, da Praça da Sé até a Aclimação.
em um colégio recém-inaugurado, o prédio, mas com uma tradição grande de formação de professoras e professores. E então essa tia escolheu por mim. Quando eu estava terminando o magistério, essa mesma tia começou a falar que a gente tinha que fazer pedagogia na PUC, porque era uma boa universidade. E eu fico pensando se ela me inscreveu. Então. Eu acho que eu produzi essa memória, mas eu acho que eu só paguei a taxa e ela fez o resto. Foi automático isso, né? E aí quem fazia normal magistério, era muito comum já ir direto para o curso de pedagogia. Sim. E sem cursinho me pareceu natural quando eu soube que eu tinha sido aprovada. Na primeiro ano da pedagogia da PUC, eu tive a minha primeira grande experiência, que era o básico, que era um curso que formava, na maioria das disciplinas, alunos dos diferentes cursos. Então, eu brinco que eu fui enganada, porque eu estudava com estudantes de jornalismo, história, direito, letras, serviço social. E aí eu achei aquele o melhor lugar que eu poderia viver, uma experiência universitária ali em 1984, uma ditadura dando sinais de fraqueza, começando um processo forte de democratização. E eu amei o primeiro ano da faculdade, pensei, bom, estou gostando demais disso. Quando eu cheguei no segundo ano de pedagogia, eu falei, cadê meus amigos? Porque aí os de jornalismo voltaram para jornalismo. Sim, todo mundo foi para sua área. E eu fiquei ali já com algumas boas amigas, mas eu, nesse momento, pensei, não é pedagogia, é psicologia. Olha só. E aí o meu pai, eu cheguei, disse isso para ele, ele disse, não tem o menor problema. Depois que você terminar... Se você termina e conclui essa, depois você abre curso de psicologia. Não tem problema nenhum. Vai até o final. No 4º ano de pedagogia eu escolhi. No 4º ano de pedagogia. Por isso eu entendo que a escolha é algo que também se constrói. E que ela não é imediata, ela não é uma consciência de vocação para todo mundo. Eu até acredito que para alguns seja assim, mas comigo, no 4º ano, eu tive professores muito bons. Mas no 4º ano eu fui aluna da professora Vera Ronca e da professora Cleide Terzi, Cleide do Amaral Terzi. E quando eu conheci essas duas, eu pensei, assim eu topo ser pedagoga. Assim, e elas me deram uma grande referência de que eu poderia ser uma pedagoga muito... profunda, crítica, inteligente, perspicaz. E eu olhei para as duas e elas iluminaram a carreira naquele momento. Então, eu sempre brinco que eu escolhi ser professora e depois pedagoga no 4º ano da faculdade. E vivi poucas dúvidas desde então. Algumas, mas poucas. Não, e é legal falar dessa questão de escolha, né, Camila? Porque... essa primeira pergunta também é importante para a gente entender, porque é uma coisa difícil de se escolher. Difícil. Né? Principalmente com ali, ainda mais no dia de hoje, muita informação, muita coisa. Eu mesmo coisa que você vai escolher na sua vida. Depois acabei selecionando outra especialização. Então, tendo contato, você vai tendo contato, você vai migrando e descobrindo outros caminhos. Que brilha os seus olhos. Que é uma responsabilidade muito grande. Você pegar e escolher uma que você vai fazer pro resto da sua vida. Não, escolhe agora, vai lá. Acho que essa é uma outra característica que uma mais perene, que eu acho que sempre existiu, que é dentro de cada campo de profissão também, você sempre acha que tem uma coisa só para fazer. É verdade. Exato. E aí eu acho que na pedagogia você vai descobrindo, eu fiz coisas muito diferentes na educação. Então, não é uma carreira de um lugar só. Mas outra questão que eu acho que atualmente a gente tem isso mais possível, que é a possibilidade de você construindo outras carreiras mesmo depois de uma primeira escolha. Então, essa ideia de que a primeira escolha é a coisa mais importante e definitiva da vida, eu acho que ela também está em xeque ultimamente, porque eu tenho visto gente mudar, refazer, estudar.
Eu tenho a prima de uma grande amiga, que depois de uma carreira brilhante e bem-sucedida, então isso também não acontece só quando as coisas dão errado. Verdade. Ela olhou para aquela carreira como advogada, bem formada, numa grande universidade, se não a principal, falou, acho que eu quero ser psicóloga. E aí, depois disso consolidado na primeira opção, ela está terminando agora a formação. Olha só que legal. Em psicologia. Incrível, né? Então, estes caminhos mais múltiplos perderam, de certo modo, não completamente, aquele preconceito que a gente tinha no passado de que essa escolha era até que a morte nos separe. Exatamente. E seguir até o final, né? Exatamente. E, Débora, sabe que eu tive contato com a Débora porque eu assisti uma palestra dela. Posso chamar de palestra, claro, né? Foi uma conversa boa. Foi uma palestra na escola da minha filha. Né? E minha filha está num período, acho que um dos mais importantes na vida da criança, né? Que é quando ela sai do infantil e o próximo ano ela vai começar o primeiro ano e começa o processo de alfabetização. E eu assisti uma palestra da Débora, fiquei encantado com tudo que ela comentou. Então eu queria te perguntar exatamente como é que funciona esse processo, ainda mais para um pai de primeira viagem, né? Um pai que quer entender qual é o papel da escola e qual é o papel dos pais nesse início desse processo que começa a alfabetização das crianças. Bom, a gente tem muitas perspectivas de alfabetização em tensão e em conflito já nas últimas décadas, porque eu acredito que aproximadamente ali, até a década de 70, ainda que você já tivesse contribuição de outras linhas, estava um tanto apaziguado, que era memorizando o que se aprende a ler e escrever. Verdade. E aí a gente tinha as famosas cartilhas, que diziam que se a gente memorizasse as vogais e depois as sílabas simples e depois fizesse muitos exercícios para juntar sílabas simples e depois introduzia-se algumas sílabas complexas e aí neste percurso de memorização como forte base dos processos e depois do simples para o complexo, considerando muito mais a leitura como princípio da alfabetização, a gente tinha ali uma geração, sempre relembrando, de alunos escolarizados, né? Porque a gente não está falando do grande número de analfabetos que a gente sempre teve num país como o nosso, mas de alunos escolarizados que tinham ali o seu processo de alfabetização a partir dessa lógica. O que a gente não sabia, e a gente deve muito a duas pesquisadoras argentinas, professoras da universidade e pesquisadoras em Buenos Aires, se as crianças participavam de fato desse processo e qual era o lugar da participação das crianças nesse processo. E aí elas começam a estudar, falando de um jeito possível, o pensamento das crianças a partir sobre o que pensam as crianças sobre a escrita quando elas entram em contato com esse objeto. E aí elas descobrem, a partir de uma perspectiva construtivista, piagetiana, que as crianças tinham hipóteses, mesmo quando alfabetizadas nesses processos, que acreditavam que era a memória e o simples para o complexo que norteavam ali aquela ideia. E começam a pesquisar essas hipóteses e descobrem que as crianças pensam sobre a escrita. E que elas produzem hipóteses muito observáveis sobre a escrita. Sim. E que essas hipóteses, dependendo de como a gente vai intervindo e dando a possibilidade de que elas vivam aquilo que a gente chama de conflito cognitivo e possam ampliar a sua forma de ver e de pensar a escrita, elas vão avançando nessas hipóteses até que chegar naquilo que a gente chama de hipótese alfabética. E depois a gente tem uma longa construção, que a gente não sabe muito bem como termina, que passa, então,
para reconhecer o sistema ortográfico. Né? Como é que a gente regula ortograficamente essa relação entre a escrita e a fala. Bom, então, eu diria, em uma síntese bastante simples, de que é pensando que se aprende a ler e escrever. E que cabe à escola as intervenções mais formais e que cabe à família um cuidado enorme com os repertórios. Por quê? O que estas professoras começam a descobrir e que depois inúmeros pesquisadores validam e confirmam é que quanto mais repertório sobre os textos e os textos no uso estas crianças têm, mais elas avançam no conhecimento da língua. E eu sempre gosto de contar que alguns textos de literatura trazem essa informação independente da pesquisa destas argentinas, que é o João Ubaldo tinha um texto maravilhoso que se chamava Memória de Livros, que ele contava que o pai dele não se conformava em ter um filho analfabeto com 4 anos e que uma amiga fez com que ele esperasse um pouquinho mais. E o dia que ele foi levado a essa professora alfabetizadora pelo pai, ele se alfabetizou em um dia só. Aí parece que, então, o método dessa professora era genial, mas o texto todo conta sobre as inúmeras situações que o João Gilberto tinha, o João Ubaldo, um grande escritor, tinha sobre leitura. Então, ele vivia numa casa rodeada de livros. Ele ia para a casa da avó, ela levava o João Ubaldo para uma banca para comprar jornal e gibis. E o pai que falava para ele que ia conversar com ele sobre os livros. E a experiência leitora ali, quase que banhando o João Ubaldo de experiência o tempo todo, com várias formas distintas da cultura ou das culturas do escrito. Então, é claro que um dia só é suficiente para um menino que nasce numa experiência como essa. Lógico. E isso também diz muito sobre a responsabilidade que os pais têm. E eu acho que é bacana falar disso também, porque tem muitas coisas que os pais acabam privando a criança, acaba tendo algum tipo de preconceito sobre determinada coisa ou ação e priva a criança de ter um ensino completo, como, por exemplo, esse ambiente ou a socialização, as conversas com as outras pessoas, essa forma de incentivo, mesmo que indiretamente, pode ajudar muito, né? Eu acho que o lugar da família é exatamente ocupar esse mesmo que indiretamente. O problema é quando as famílias acham que a intervenção é direta. E essa é do lugar da escola. A da família é pensar como é que a cultura, as culturas do escrito estão no nosso entorno. Vocês estão conversando comigo a partir de um roteiro de perguntas. Claro. Tem alguém aqui no estúdio que vai fazendo algumas anotações. Para a gente poder marcar esse podcast, eu fui conversando por WhatsApp. Ou seja, a gente tem logo, a gente está rodeado por uma série de rótulos que contam coisas sobre os alimentos. É ir percebendo com as crianças, sem que isso pareça aula, as inúmeras possibilidades. E a mais potente, dentre muitas, eu não tenho nenhuma dúvida, é a literatura. Né? Como é que a gente vai se responsabilizando, então, por banhar os filhos nessa experiência de leitura que toda família, é claro, urbana, com acesso mínimo a bens de consumo, mesmo que em São Paulo a gente tenha uma vasta rede de bibliotecas públicas, mas a gente desenvolveu um jeito nas livrarias, você pode ler e não comprar, ou seja, de ir aproximando as crianças desse universo do escrito. Muito legal. E, Débora, como que foi tua participação na produção e implementação do programa, né, de formação dos professores e alfabetizadores? Acho importante dizer o antes, né? Então, quando eu terminei pedagogia, uns 2 anos antes, eu passei em frente a uma aliança francesa. Eu tinha não sei se rejeição, mas o inglês não me parecia o meu maior desejo. Errei, né? Eu brinco que se Napoleão tivesse ganho a guerra, eu falaria hoje a língua franca. Sim. Mas eu passei em frente a uma aliança francesa e falei,
acho o francês lindo e Sim. comecei a estudar francês. Quando eu estava terminando a faculdade, é importante dizer que há uma força, na minha opinião, na formação dos professores. Na minha geração era já no nível médio, que era o 2º grau, né? E depois na faculdade, no curso de pedagogia, que era a gente já podia começar a trabalhar. E hoje isso ainda acontece bastante no curso de pedagogia. A gente tem essa marca de poder já começar ou estagiar, ou ter um estágio remunerado, ou trabalhar como auxiliar, mas a educação é um lugar com uma forte possibilidade de você se formar, tanto do ponto de vista acadêmico, na formação inicial, como profissionalmente dentro da escola ou das estruturas que atuam dentro da rede de ensino. Então, no magistério, eu já comecei a trabalhar como professora de educação infantil. No curso de pedagogia, eu continuei trabalhando como professora no ensino fundamental, na rede municipal e pública, e já comecei a coordenar uma escola pequenininha de educação infantil. Aqui e fazer francês, em São Paulo, na Zona Norte. Zona Norte. E quando eu estava terminando pedagogia, uma pessoa próxima me disse, tem uma pessoa na França que quer uma estudante, uma fille au pair, que queira estudar francês para cuidar de 2 crianças franco-brasileiras, e eu fui embora para a França assim que eu terminei pedagogia. E é por isso que a minha formação, logo depois de pedagogia, é o francês, né? E a especialização, que é o 5º ano universitário na Sorbonne, que eu já fiz na área de formação de professores. Aí sim, intuitivamente. Perfeito. Aí sim, intuitivamente. O magistério, minha tia Maria Rosa. Sim. Mas a especialização, eu já olhei e achei que eu poderia atuar como formadora de professores. Quando eu volto da França, eu atuo na Secretaria da Criança, como consultora de um programa que se chamava CCI, programa ligado ao creche pré-escola. E ali eu fui assustadoramente abençoada, porque eu era a mais nova de uma equipe de 12 mulheres muito fortes. E era uma equipe multiprofissional, então sociólogos, historiadores, serviço social, pedagogia, psicologia, nutrição, enfermagem, e eu uma delas. E fiquei aproximadamente uns 4 anos fazendo formação de profissionais de 0 a 3 anos. Saindo da Secretaria da Criança, eu fui coordenar a rede privada de educação infantil, porque essa minha professora, Cleide Terzi, é a minha grande tutora, minha grande referência e inspiração. E ela me disse, acho que está na hora de ir para o chão da escola de novo, porque eu tinha feito um primeiro tempo importante de escola, como professora, sobretudo. Depois estudei, voltei, formadora, volto como coordenadora de educação infantil. Começo a fazer a coordenação geral, a direção pedagógica, posso dizer assim, de uma escola grande, e aí com todos os segmentos. Nasce os parâmetros curriculares e eu começo a ser chamada a partir uma família. Na verdade, a minha família é minha grande inspiração como carreira, porque então não mais a minha tia, mas uma começou, prima, né? Que deve ter sido matriculada pela minha tia, brincando. Está fazendo parte desse programa. Ela é uma inspiração importante na minha vida, Rosângela Veliago. Vai para esse programa ainda como Parâmetros em Ação, que era um programa para fortalecer o estudo dos parâmetros curriculares no Brasil todo. Eu começo a viajar e a conhecer realidades muito distintas. Né? E aí nasce o programa de formação de professores alfabetizadores, e eu sou convidada por essa equipe, sobretudo pela Rosaura Soligo, para fazer parte do programa e também da formação para o programa.
Importante dizer que eu fiquei com os pés em duas canoas algum tempo, na escola e no Ministério da Educação. Mas aí as exigências me fizeram escolher pelo Ministério da Educação e eu saí durante um período do chão da escola. Porque tinha muita demanda ali, né? O programa de formação de professores alfabetizadores é uma experiência objeto de pesquisa no Brasil até hoje. Ele fez agora, acho que 25 anos, mais um pouquinho. Ele tinha tanto uma metodologia muito interessante, porque a lógica, a estratégia metodológica predominante era dividir o país todo em pequenos núcleos, a partir dos municípios, e nós fazíamos a formação dos formadores. Então, você tinha equipes de consultores centrais, equipes de formadores nos municípios que formavam professores a partir do material que a gente tinha desenvolvido, com orientação da professora Thelma Weiss, que é uma grande referência, se não a maior, aqui no Brasil, sobre didática da alfabetização. E o que é muito interessante é que ele era um curso que contava com material audiovisual, imagina isso, no final da década de 90, fita cassete. Claro. Né? A gente estava abandonando ainda as transparências dos retroprojetores, aprendendo a usar CDs para gravar e usar as nossas ali referências. E a gente ia para o Brasil todo. Na época eu coordenei Piauí, Maranhão, Bahia e mais um estado que eu não vou... Ceará. E a gente ia para essas reuniões de formação de formadores e estes formadores formavam professores alfabetizadores. Ele ainda é um programa de referência que depois... ficou aqui no estado de São Paulo durante alguns anos com Letra e Vida, que é um programa forte, dentro da rede estadual e também municipal. Uma maravilha essa experiência, tanto do ponto de vista do que eu pude aprender sobre alfabetização e didática da alfabetização e da língua, quanto do quanto a gente formou uma grande rede muito bonita de professores muito interessados em resolver o problema do analfabetismo no Brasil, porque a escola pública era o grande núcleo. Sensacional. Inclusive, Débora, você acredita que isso talvez hoje seja o maior desafio, esse ramo de educação? Talvez sanar essa taxa de analfabetos do Brasil? Ou existe algum desafio maior que sempre bate ali, sempre tem uma tecla ali que vocês tentam bater? Como que você sente isso? Até sentindo também a evolução, né? Desde quando você começou até os dias de hoje. Tá melhor, os índices de analfabetismo, a gente... O Brasil é um país de especialistas de tudo, né? Com certeza. Então, eu estou falando aqui hoje do lugar da rede privada de São Paulo, tomando muito cuidado com um número enorme, muito sério, de gente que estuda com muita competência os fenômenos das redes públicas. Porque acho que esse é outro comentário que eu tenho vontade de dizer. Quando a gente fala as famílias... A gente está falando de uma diversidade absurda de famílias. Claro. Então, fala, os pais são muito complexos. Quais? Né? Os professores brasileiros são mal formados. Né? Essa categoria é tão ampla, né? A gente tem tanta gente aí dentro. Então, eu acho que a gente não pode falar em a rede pública, mas a gente precisa dizer que as redes públicas enfrentam um desafio enorme. O primeiro comentário que eu sempre falo é em um filme que se chama O Declínio do Império Americano. Tem uma fala que é: qual você acha que são os 3 maiores problemas da humanidade? E uma das personagens responde o número e o número. Quando eu assisti esse filme, eu pensei, bom, nós temos um desafio enorme, que é quando eu era consultora da Prefeitura de São Luís do Maranhão, que foi um projeto que eu amei, que se chamava São Luís, Te Quero Lendo e Escrevendo. Eu lembro que quando teve ampliação do ensino fundamental para 9 anos, lembram? Quando o último ano da educação infantil passou a fazer parte por lei
como primeiro ano do ensino fundamental, em São Luís do Maranhão eles tinham que se preparar para receber, se eu não me engano, naquele momento, 18 mil alunos. Nossa. Então, o número é um problema enorme. As redes, o Brasil é um país muito populoso e ele sempre precisa cuidar nas redes de atender um número grande, mas nós precisamos reconhecer que nas últimas décadas o Brasil conquistou a universalização do ensino. Isso, tem gente que fala tão mal disso, mas nós temos quase 100% das crianças em idade de ensino obrigatório dentro da escola. Então, esse desafio passo, né? é um primeiro passo. As pessoas falam, mas qual escola? Bom, depende muito, porque algumas redes públicas funcionam muito bem, algumas unidades escolares também. É muito irritante observar a generalização quando a gente fala escola pública não funciona. Né? A gente precisa respeitar os educadores da rede pública. Sem dúvida. O número é um grande problema, mas aconteceu a universalização. As taxas de analfabetismo têm caído significativamente. Mas eu ainda considero que o maior desafio é que estes alfabetizados possam ser usuários mais competentes da leitura e da escrita. A gente ainda tem índices muito altos de analfabetismo funcional, que são pessoas, crianças, jovens, adolescentes alfabetizados, mas que fazem um uso muito precário do conhecimento. Sim. Então, eu acho que esse é o maior desafio ainda. Mas vejam que o analfabetismo funcional, é claro que não é tão presente em algumas redes privadas, mas ele também é um fenômeno da rede privada, que é gente que, sendo alfabetizada, é incapaz, por exemplo, de discernir uma fake news. Então, nós temos vivido nos últimos tempos pistas de que você ouve algumas pessoas comprovando ou divulgando ou debatendo algumas informações que você pensa, não é possível que ela está dizendo isso. Sim. Né? E que aí ela é alfabetizada, mas ela não foi suficientemente crítica e consistente para buscar fontes reconhecidas e foi pega pelas notícias que são produzidas para pegar o nosso maior desafio em educação, que é formar leitores e escritores críticos, profundos nas suas formas de ler e escrever e que transitem e se adaptem por diferentes usos e esferas comunicativas da nossa língua, que é amplo. É verdade. E, Débora, tem um ponto que é a questão acho que a gente está vivendo hoje, que é a cultura digital. Né? O mundo ele está cada vez mais de tecnologia digital e as crianças, né, passam a ter acesso à tecnologia através de tablet, smartphone, TV e tal. Como que você enxerga isso e qual seria a forma correta da gente introduzir a tecnologia e os conteúdos digitais para as crianças? Principalmente no começo, que a gente sabe que a gente fica muito com receio de entregar o celular e o celular, eventualmente, ele abre um mundo de informações que não necessariamente a criança está preparada para receber. Como que você vê isso? Eu acho a forma correta eu não sei. Eu não sei. Eu sei o que tem, de alguma forma, balizado, norteado, orientado, educadores sérios. Né? A gente tem vivido um evento muito recente da organização de famílias em torno da proteção da infância das telas e das redes. Sim. E eu acho que algumas referências precisam, nesse momento, nos ajudar a pensar nas fronteiras. O Instituto Alana, eu indico como, eu acho que tanto como um fórum de luta qualificada de defesa da infância, contra consumo, contra excesso de tela, mas, ao mesmo tempo, eles produzem conteúdo de qualidade para se pensar nisso como ninguém. Então, queria dizer que é uma boa referência para quem quiser saber mais
sobre isso depois. Julieta Jerusalinski é uma psicanalista, acadêmica, muito, muito, muito profunda para poder orientar também, só deixando aqui alguns nomes. SaferNet, que é uma organização da sociedade civil, só para eu me sentir tranquila em falar um pouquinho. Claro. E a gente também deixa o link aqui na descrição do vídeo. A gente coloca o link. Para referência, para a galera também poder visitar. Ótimas referências deste trabalho que tem sido produzido para pensar na sua pergunta. Eu diria que não há a menor dúvida de que as crianças muito pequenas devem ficar longe daquilo que se tem produzido como experiência digital nas telas, hoje em dia, sobretudo em situação de abandono, como a gente tem visto. Não há a menor dúvida. Não existe a menor possibilidade de alguém me convencer que uma criança possa, na infância, entrar em contato com todos esses elementos e que isso não cause efeitos, e os efeitos que a gente tem percebido, de atenção muito reduzida, de entrar em contato com conteúdos que elas não têm a menor condição de enfrentar e de entender aquilo. Eu sempre digo, em síntese, que a questão não é só se elas podem ou não ficar no digital, mas o que elas deixam de fazer quando elas estão no digital. Claro. Que experiências ali estão deixando de acontecer, de contato com o mundo, com a natureza, com o outro, porque ainda que se estabeleça alguma interação, alguns tentam me convencer disso, é uma interação muito diferente daquela que a experiência entre corpos presentes pode gerar na infância. Muito raso, né? Então, eu não faço aqui nenhuma defesa disso. Porém, eu sou uma educadora que ouço com muita atenção, desde Paulo Freire, quando ele dizia que a gente precisa ter um interesse legítimo na cultura que atravessa a experiência dos alunos. Sim. Então, esse é um princípio. Eu não nego a cultura digital de forma alguma e acredito que a gente precisa ter um currículo que forme as crianças para aprender a usar. Então, veja que esquisito que eu estou querendo dizer. Por um lado, eu digo, proteja. Mas, por outro lado, eu digo, tem um jeito e que não passa somente pelas tecnologias digitais, porque a gente tem... a gente pode aprender a desenvolver pensamento computacional, por exemplo, sem computadores inicialmente, na infância. Qual é essa aprendizagem e esse compromisso? Eu estou falando aqui como escola, que não pode ser confundido com os malefícios das telas. E eu sinto que muitas famílias têm confundido isso. Então, o fato, por exemplo, da gente começar a pensar que não dá para negar a experiência digital como algo presente na vida da gente. Não dá para criar as crianças, os adolescentes e jovens como se ela não existisse. 100% fora. E o melhor jeito, então, é pensar como é que a gente vai, na companhia, apresentando essa possibilidade. Então, essa semana eu ouvi 2 ou 3 exemplos que eu queria dividir aqui, que me parecem geniais. Então, é claro que a experiência interativa na primeira infância, de jeito nenhum, mas as crianças da educação infantil ficaram muito curiosas por saber de onde vinham, como é que... Tem asas a Joaninha? Não pode ter asa, né? Não parece ter asa. Sim, você fica escondido, né? Está muito escondida. Mas como é que ela voa assim? De onde saíram estas asas? E aí, a coordenadora da educação infantil, uma das coordenadoras, me contou que eles viram vídeos científicos maravilhosos, documentários produzidos com esse fim, para mostrar para as crianças de 4, 5, 6 anos que asas são estas e poder estudá-las. Para isso, a gente precisa de uma tela. Sim. Então, quando eu percebo as famílias fazendo um pêndulo, eu penso, mas como é que nós vamos abrir mão de uma beleza dessa? Exato. Que é a experiência de poder usar
as telas para demonstrar com bastante tempo regulado, com adultos ali cuidando, algumas dessas experiências de conhecer mais. Também é importante na primeira infância a gente poder, investigando algo, poder fotografar. Isso é tecnologia. Isso envolve telas, poder filmar, poder ter uma série de experiências que são mediadas ou usam estas ferramentas como um dos recursos. Bom, depois a gente vai avançando e vai percebendo que estas crianças podem começar a conversar com crianças de outro lugar, ouvir crianças de outro lugar, mandar mensagens para crianças de outro lugar, ouvir especialistas que estão numa universidade longe, num laboratório, que podem ajudá-las sobre um determinado tempo. Mas também é hora da gente começar a dizer para as crianças que o Google não é algo mágico que sabe sempre tudo e começar a formá-las por uma criticidade maior. É isso que eu chamo de currículo de cultura digital. Então, tem um teórico inglês, fechando, que fala que todas as vezes que a discussão sobre tecnologia for pendular, ela corre risco. Verdade. Polarizada, ela corre risco. É ruim, é boa, serve, não serve, está proibido ou está liberada. Ela está num campo de perigo, porque o que a gente precisa saber é quais são as finalidades, as intervenções e como os adultos protegem estas crianças, adolescentes e jovens de escolhas que sozinhos eles não fariam. Eles precisam de ajuda, né? Isso. É isso aí, muito bom. E, Débora, em que momento, né, desse aprendizado que a gente precisa reforçar ou a gente precisa introduzir a parte da nossa cultura brasileira, e em que momento que a gente abre um pouco o leque e deixa as culturas dos outros países também entrarem no ambiente de ensino? Porque a cada dia, a gente é colocado cada vez mais à frente das questões envolvendo os outros países, né? As outras culturas, né? O inglês, o francês, o espanhol. E muitas vezes a gente esquece da nossa cultura mesmo, né? De tudo que a gente tem aqui, de tudo que a gente tem de bom e tudo. Qual que é nesse currículo, né? Em que momento que isso é importante, né? Apresentar isso para as crianças, e que momento que a gente precisa começar a abrir um pouco mais a criança para o mundo? Acho essa pergunta muito bacana, porque ela conversa com a anterior, quando a gente foge da ideia de certo e errado. Então, pêndulo, da pergunta da alfabetização. Quando as pessoas me perguntam quando a gente começa a alfabetizar, e eu sempre brinco que quando as crianças nascem, alguém escreve o nome delas numa pulseirinha, e o da mãe. É verdade. Ali nasce a experiência da alfabetização como inicial. Quando na touca está escrito Alice. Claro. Quando na porta do quarto está escrito Guilherme. Quando a gente vai anotando num diário as experiências com aquela criança, ou quando ela desde pequena percebe que a gente usa a escrita para fazer algo, ou que a escrita está sempre posta em alguns lugares, e parece que as pessoas usam aqueles símbolos para decidir entrar num banheiro e não em outra, pegar uma marca ou outra de sabão em pó. Se está aberto, se está fechado. Se está aberto ou se está fechado. Então, eu sempre falo que nasce assim, porque assim é o contexto. A sua pergunta, para mim, ela está nesse mesmo campo, né? Tem um princípio que eu defendo como educadora, que eu sou uma educadora brasileira que trabalha numa escola brasileira, de identidade brasileira, mas que não abre mão do compromisso de que entender que a escola é um lugar que também amplia os diálogos. E os diálogos, cada vez mais, podem representar essa experiência de fronteiras não tão fechadas, porque para a elite, de alguma forma, já não é assim há muito tempo, né? Claro. Ir comprar camisas em Paris no final do século XIX, estudar na Inglaterra e na França, estavam ali postos para a elite como algo muito possível, muito antes que a gente pensasse sobre isso. É verdade. Mas eu sempre brinco que as crianças, eu tenho certeza
crianças urbanas, paulistanas, de novo fazendo um cuidado aí com esse nosso país tão desigual, para não ser reducionista. Mas essas crianças urbanas, essas nossas crianças que estão assistindo às Olimpíadas, estão em contato com isso que você está chamando de outras culturas. Verdade. Elas estão vendo a gente falar, não é possível que essa italiana vai ganhar. Não é possível. Não, mais uma vez não. Para o Japão não, para os Estados Unidos. E aí elas vão percebendo uma variedade enorme de formas de entrar em contato com a cultura. Quando a gente passeia pela cidade, ouve uma música que não parece ser muito reconhecida, tocada por uma flauta que eu nunca ouvi, e que eu percebo que tem roupas. Quando a gente vai contando sobre a história das nossas famílias, e que muitas vezes contam com deslocamentos de um bisavô, de um tataravô que saiu da Espanha, de Portugal, da Itália, ou mesmo da Argentina, do Paraguai ou do norte do país, quando a gente vai falando dos deslocamentos, a gente vai falando de diferentes culturas para essas crianças. Quando a gente conta sobre formas de dizer diferentes, sobre como meu pai falava, vixe, né? Ou sobre como minha mãe falava, uai, a gente não está falando de uma cultura única. Eu diria que o compromisso das escolas brasileiras com a cultura brasileira é um compromisso político, mas que ele não está marcado por só a cultura brasileira, que a gente vai oferecendo para as crianças a possibilidade delas conversarem com o mundo todo desde sempre, mesmo que elas não viajem para fora. Hoje em dia, em função do próprio fenômeno digital, a gente pode viajar para fora. Quando a gente assiste O Mundo Visto de Cima. Exato, esse programa é claro. A gente olha e fala, nossa, olha esse lugar. E começa a perceber um mundo muito maior do que as fronteiras locais. O problema é quando a gente põe estas fronteiras como único objeto de desejo. Quando a gente pensa que a língua inglesa é dos americanos ou dos ingleses. E que aí eu sempre gosto de dizer que há alguns anos eu disse para uma das minhas filhas, o inglês que você fala é britânico ou americano? E ela me disse, mãe, é brasileiro, a gente roubou o inglês deles. Ou seja, é o meu. Né? Inglês. Por isso que quando alguém fala o sotaque, eu falo, sotaque é marca de origem. Se você fala bem, é legível, se o outro te compreende, você pode compreender o outro, é muito importante que ele saiba que aquela sua língua não é de um nativo, mas que é de alguém que, não sendo nativo, aprendeu tão bem assim a língua do encontro, que hoje, como eu já comentei, é o inglês. Fantástico. Não, muito bom. E falando dessas conexões também, até pensei também na culinária, né? Porque você vai passeando, você vai vendo outras culturas, outras coisas. Eu falo porque de família italiana, né? Então eu sempre aprendi isso. Tem uma fogaça, tem ali um espaguete, uma coisa. Aí você vai aprendendo a questão da massa e tudo mais. A gente vai encerrando aqui, infelizmente, chegando no tempo final, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, principalmente voltada para a evolução, né, para um passar dos anos, as épocas, de gerações, de transformações, de tecnologia. Muitas, né? Muitas coisas mudaram. A forma de ensino, muitas pessoas, como você mesmo falou, enche a boca para dar palpite, uma experiente, muita coisa, todo mundo sabe de tudo. Mas na sua visão de sala de aula, conhecendo diversos alunos, diversas gerações, assim, em seus momentos diferentes, como você enxerga hoje essa parte de educação e para você o que mais mudou quando você ali iniciou até os tempos de hoje? Acho que eu não consigo falar de uma mudança importante e talvez eu tenha que tomar cuidado para não falar daquelas que mais me irritam. Não, mas falar das potentes também. Sim. Acho que das potentes, acho que a gente colocou de fato nas últimas décadas a relação dos alunos e dos professores em outro patamar. Sempre existiram professores cuidadosos, professores democráticos, professores respeitosos, mas existia na nossa sociedade uma autorização para que eles não fossem. E hoje a gente
não deixa passar mais. A ideia de que o professor tem uma autoridade, que ele estudou mais, que ele conheceu, continua muito presente e a gente espera que ela seja respeitada. Claro, sem dúvida. Mas a ideia de que isso lhe permite bater, humilhar, ou definir que todo o problema da aprendizagem é do aluno e não também das condições de ensino, essa é uma grande mudança que eu celebro. A gente tem hoje um debate mais democrático sobre o ensino e aprendizagem e sobre como a gente precisa cuidar para que as crianças tenham uma experiência escolar com memórias mais felizes. Sim, verdade. Né? E quando eu chamo felizes, não estou dizendo sempre prazerosas, Não, mas que elas exato. entendam que o que a gente tem na escola e o que a gente deseja é, de fato, uma boa experiência escolar. Isso eu acho que a gente hoje tem uma, não unanimidade no gesto, mas na luta. Não deixaremos mais passar a experiência de violência que ocupa a vida de tantos adultos traumatizados com a experiência escolar. Hoje a gente também tem um acesso ao debate educacional maior. Então, é incrível pensar na minha experiência, que não dá para ser geral e universal, mas o quanto a gente começou a conversar, por exemplo, na educação infantil, com as pedagogias de Reggio, que é uma região da Itália, que tinha ali um educador, que era referência no pós-guerra, e a gente vai e fala, esse homem pode ajudar a gente a fazer uma educação infantil melhor aqui no Brasil. Sim. O que eu evito sempre é de dizer que é aquela não será. O Brasil, às vezes, ainda comete, educadores brasileiros, esse equívoco de falar, então eu vou recortar a situação de Reggio, Emília, que é uma referência em educação infantil, e fazer igual aqui. Não. A gente faz, se inspira, estuda, mas aí constrói algo local a partir da nossa identidade local. Então, isso mudou muito também, os diálogos em educação. E entre educadores locais, e a globalização ajudou bastante nisso. Verdade. A gente tem mais pesquisa em didáticas específicas. Sim. Ou seja, formas diferentes de ensinar e aprender ali, que a gente percebe que a gente pesquisa mais nesse campo. Eu poderia dizer a importância que a gente vê hoje no ambiente educativo. As nossas experiências escolares eram de salas de aula todas iguais, carteiras alinhadas, viradas de frente para a lousa. Exato. Hoje a gente acha que ainda é importante em algum momento esse modelo, mas já começa a pensar em outras formas de ocupar o espaço escolar e de viver a experiência da aula. Bom, só exemplos. O que eu acho que a gente precisa combater? Primeiro, a ideia que eu acho, e que eu já disse hoje aqui, de que não exista uma autoridade dos educadores sobre a educação. E que todo mundo vem, as famílias precisam tomar mais cuidado com as perguntas que elas fazem para a escola, porque elas não podem prescrever para a escola. Elas precisam dialogar com a escola. É verdade. E a gente com as famílias. Sim, mas claro. família como família, educador como Escola. educador. Exatamente. Eu diria que outra questão que eu combateria como perversa dos últimos dias é a ideia de que eu tenho que aprender só aquilo que eu quero. A gente fala muito essa bobagem por aí, que menino feliz é aquele que você descobre qual é o talento dele e aí investe no talento dele. A escola é justamente o lugar que a gente aprende aquilo que você não sabe. Você não é bom. Vai E descobrir, aquilo né? você ainda não pode avaliar se é Claro. bom ou não, que é aquilo que a gente diz que é a sua formação mais básica. E essa ideia do prazer, ela me preocupa muito. Precisa ser potente, precisa estar engajado, mas precisa tomar muito cuidado com esse princípio de felicidade. Por fim, eu diria de um risco grande que a gente está correndo hoje, de dizer que o grande trabalho da escola, e para mim isso é se existe involução, porque a escola
não precisava ter ido para esse caminho, que é a ideia de que a gente está na escola para preparar para o trabalho ou para a vida profissionalizante de sucesso. Não, a gente está na escola para aprender a virar gente, para se humanizar, para aprender a cultura do conhecimento. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente começa a prestar mais atenção no projeto de futuro dos meninos, mas mesmo assim, essa ainda é uma tarefa mais específica daquilo que acontece depois da formação básica. Sim. E a ideia de uma escola que está rendida ao trabalho e à vida profissional, ela tem ameaçado muito o melhor da experiência escolar, que é aquela experiência que é antes do tempo econômico da vida. Talvez esteja especializando logo de início, né? Exato. Ou dizendo para os pais, né? Para as famílias, que para dar certo ele precisa de inglês. Então, ele precisa de 1 ou 2 esportes, uma música, ele precisa ter escolas ou de alto rendimento que já garantam que ele consiga. Eu não estou dizendo que estas experiências em si devam ser desconsideradas. Claro. Mas quando a gente começa a formar os meninos o tempo todo pensando que, para eles darem conta da vida, eu faço uma série de... Como se tivesse uma fórmula, né? Uma fórmula, e abro mão daquilo que é formação básica, que é o que a escola básica deve oferecer como resultado ao fim da sua formação, um grande risco da contemporaneidade. E por isso que eu falo que educadores comprometidos e críticos precisam sair em defesa da escola. E não de uma escola que fique só prometendo a entrega de um resultado com vistas a um futuro promissor. Verdade. Sensacional. Não, muito bom. Olha, é um papo legal. O tempo passa, adorei, né? A gente adorei. Nem vê. Pô, eu queria muito te agradecer, de verdade. A gente, né? Gostaria muito de agradecer sua presença, o seu tempo. Muito bacana. Dizer que a porta do Além do Cast está sempre aberta. Então, quando você quiser voltar, fique à vontade. A gente vai adorar te receber aqui novamente. Exatamente. E, deixar um espacinho para você se despedir, deixar uma mensagem final para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando aí pelo vídeo, pelo Spotify, pelo áudio, somente áudio, né? Porque tem muitos profissionais da área, tem pessoas também, tem pais, assim como o Camilo também, que se preocupam com essa questão da educação, tem pessoas que são ligadas a isso, como eu, por exemplo, meu pai é professor, então isso é um assunto para mim que eu sempre gosto de ouvir muito. Então, o espaço é todo seu e obrigado mais uma vez. Queria agradecer muito o convite. Obrigado. Eu disse para o Camilo que quando o tema é experiência profissional, a ideia de rede e de experiências para além daquilo que parece ser o lugar mais confortável para qualquer tipo de função é um bom desafio. Então, médicos que conversam com pedagogos que tomam café com dentistas, que se encontram com bons mecânicos que conversam com jornalistas, enfim, como é que a gente vai criando essa ideia de que há, para além daquilo que você faz no específico, uma força muito grande na diversidade, né? E nos encontros. Uma outra questão que está dentro desse agradecimento é a possibilidade de poder dizer que há muita potência na experiência escolar. E há muita potência nos encontros entre famílias e escolas. Mas eu queria muito poder fortalecer a ideia de que, assim como as escolas precisam aprender a respeitar aquilo que as famílias fazem entre elas, que é característico da cultura local, as famílias também precisam suportar e apoiar o princípio de autoridade escolar e tomar muito cuidado. Eu estou falando isso em muitos lugares, com o que tem se disseminado de forma comum, que é o descuido dos grupos de WhatsApp, as formas como a gente fala das crianças, dos professores, das dúvidas sobre a escola. Eu não sei ainda se a gente está num lugar bom
para os melhores debates sobre as questões que envolvem escola e família. E para os colegas pedagogos, que há uma possibilidade de um percurso lindíssimo quando você decide que ele vai ser, sobretudo, político. Né? E aí não há nenhuma alusão direta para partidário, mas de que um educador ele nunca é neutro. Ele está sempre comprometido com uma causa. E para mim, o que eu desejo é que a pedagogia seja aquele lugar da causa, que a educação a serviço da transformação de uma sociedade como a nossa, cada vez mais. Não sozinha, mas é uma sociedade muito desigual. Eu trabalho na rede privada privada de elite. Falo isso sempre com um respeito enorme para os colegas da educação pública, mas a gente precisa lutar por uma educação pública e privada mais crítica, mais consistente, mais potente, para formar gente que pense melhor. Porque nós não estamos conseguindo. E nós precisamos de muita gente boa para que isso aconteça. Tem um caminho bom aí para percorrer. Ou estamos conseguindo pouco. Tá certo, precisamos de mais. Precisamos acelerar. É isso aí. Muito obrigado. Tem um caminho, imagina. Muito obrigado. Obrigado também, Camilo. Eu que agradeço. Companhia sensacional. Obrigado. E agradecer você que ficou até o final nos ouvindo ou nos assistindo. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Lembrando, mais uma vez aí, aliás, né? Isso. Deixa aí a sua curtida, o seu comentário, compartilha aí esse episódio com os seus amigos, com toda a sua rede aí de colegas, as conexões. É importante isso, né, Camilo? E nos avalie também, é muito importante, deixando um comentário ou curtindo, se inscrevendo no nosso canal, deixando lá uma avaliação bem bacana ali no Spotify. E nós adoramos essas interações com vocês. Então pode mandar pergunta. A gente repassa. Mandar sugestão. A gente sempre gosta bastante e a gente utiliza muito. É muito importante. Tá? A gente utiliza bastante. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.